Olá, seja bem-vindo a mais um webinar do JE Brand Channel. Hoje iremos conhecer mais sobre o sistema de incentivo fiscal à investigação e ao desenvolvimento empresarial, mais conhecido por CIFID. Como funciona este sistema, como podem as empresas candidatar-se a estes incentivos, que papel podem ter os fundos de investimento neste processo. Para nos ajudar com estas e outras questões, temos hoje connosco Ricardo Val, coordenador comercial da Unit, Rui Marques, sócio-gerente da AES Moldes, Miguel Lemos, Business Development Partner da 3XP Global e João Pedro Ribeiro, co-founder e CEO da PicMed. Sejam todos bem-vindos. Ricardo, começávamos por si, para aqueles que possam estar menos familiarizados, o que é exatamente o CIFID e a quem se destina? Olá, boa tarde. José Duco, agradeço a oportunidade de participar aqui nesta talk do Jornal Económico. Bom, o CIFID é, no fundo, um benefício fiscal, ponto. Um benefício fiscal obtido pelas empresas que desenvolvem atividades de investigação e desenvolvimento. Na prática, é uma forma que as empresas têm de verem apoiado fiscalmente o esforço em investigação e desenvolvimento através de uma dedução à coleta de IRC. Em bom rigor, é isto o CIFID, benefício fiscal nacional, que permite deduzir à coleta uma parte significativa do investimento em investigação e desenvolvimento das empresas. Rui, a AES Moldes é uma das empresas que utiliza este sistema. Como tiveram conhecimento do CIFID? Olá, boa tarde a todos também. Sim, nós já trabalhamos com o CIFID desde 2016, portanto, e o CIFID foi-nos apresentado através de um parceiro da banca. Portanto, esse parceiro falou-nos no CIFID e que depois conseguimos ligar também à Unit, que desde essa altura temos trabalhado com a Unit no processo, portanto, mas foi assim que nos apareceu o CIFID. Tem tido benefícios para vocês? De como foi o processo? Como é que tem decorrido este benefício para a vossa empresa? Sim, garantidamente tem havido benefícios, portanto, como o Ricardo estava a referir, portanto, há um impacto direto ao bottom line da empresa, não é? Portanto, havendo de facto este processo de desenvolvimento, nós desde que iniciamos, portanto, em 2016, portanto, felizmente as coisas têm corrido bem para a AES e temos conseguido, portanto, projetos em que conseguimos enquadrar, portanto, com o CIFID e tem funcionado bem, portanto, sim, tem sido bastante positivo. Miguel, existe uma possibilidade de investir indiretamente em investigação e desenvolvimento através de fundos, como alternativa a desenvolver projetos próprios. Há vantagens neste investimento indireto e qualquer empresa pode fazer, qualquer empresa pode investir em investigação e desenvolvimento para ter acesso ao CIFID? Boa tarde, Zé, boa tarde a todos. Eu vou começar por responder à parte final da pergunta. E penso que aqui basicamente está a considerar que as empresas elegíveis, à partida são todas, desde que tenham a sua situação contributiva e com a segurança social resolvida, à partida terão acesso a esse benefício fiscal. Portanto, não há restrições em termos de quais são os setores ou quais são as empresas que possam, de facto, aderir a este benefício fiscal. Sendo que aquilo que nós sabemos é que, de facto, nem todos os setores são propensos à inovação, à investigação e desenvolvimento. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que setores como, vamos pensar no turismo, por exemplo, pode fazer sentido olharem para os fundos como uma possibilidade, de facto, de contribuírem para a inovação, que eu acho que, em primeiro lugar, é isso que tem que ser posto em cima da mesa, e depois também, com isso, usufruírem do benefício fiscal. Algumas empresas, inclusive, até têm as duas vertentes, para ter uma parte de investimento em projetos próprios e também podem ter uma parte de investimento através de fundos, sendo que, portanto, isto, no fundo, acaba por tornar um bocadinho mais democrático o acesso a este benefício fiscal. João Pedro, como é que o CIFID e os fundos de investimento associados a este sistema foram importantes para a PicMed? Boa tarde, José. Boa tarde a todos que estão aqui no painel. Obrigado desde já pelo convite. Para nós, para a PicMed, tem sido fundamental. Nós, na PicMed, temos uma componente muito forte da Research and Development. Portanto, uma boa parte daquilo que nós fazemos diariamente é potenciar cada vez mais as nossas tecnologias
de modo a que no final depois consigamos desenvolver produtos à volta dessas mesmas tecnologias, e dessa forma ter aqui acesso a este tipo de fundos, de modo a que permitisse implementar o plano de negócios que nós já estávamos a desenhar foi fundamental, precisamente pelo facto de, como eu disse, uma boa parte do que nós fazemos no dia-a-dia da PicMed é investigação e desenvolvimento, e portanto faz todo sentido ter acesso a esses fundos e aplicar esses fundos naquilo que nós já fazemos. José, se me permite, já Sim. agora acho que era importante dizer que, de facto, nós temos aqui uma relação com a PicMed, não é? Pronto, e, portanto, a 3XP Global tem vindo a apoiar aqui o projeto, estamos muito satisfeitos, de facto, de fazer parte dos investidores que suportam este projeto, e tão bem conduzido também. Muito bem. Ricardo, e agora para si eu perguntava como é que uma empresa se pode candidatar? Quer dizer, quais é que são as formalidades, como é que se faz o processo, como é que se pode ter acesso? José Duque, eu penso que é importante fazer aqui um pequeno ponto de ordem entre muitas aspas, porque nesta ronda inicial falamos do CIFID e dos fundos de investimento em duas vertentes. E é importante esclarecer isto até para quem nos está a ouvir. Uma coisa é a minha empresa desenvolver atividades de ID e eu ter um determinado investimento e despesa com essas atividades de ID que desenvolvo, seja ao nível de processo, seja ao nível de produto, como é o caso, por exemplo, da empresa do Rui Marques, da AS Moldes, e, por força destas atividades de ID, submeter uma candidatura à Agência Nacional de Inovação para obter o benefício fiscal. Isto é um ponto. Um segundo ponto, tocou mais o Miguel Lemos, tem que ver com investimento que as empresas façam, empresas com ou sem atividade ID, façam em fundos ID e que, por força desse investimento, obtenham um benefício fiscal associado e no âmbito do CIFID, também, tal como as empresas que desenvolvem atividades ID. Este é um ponto. O outro ponto, que é onde está o João Pedro Ribeiro, são as empresas beneficiárias para as suas atividades ID dos fundos de investimento em ID que captaram em primeira mão. De alguma forma, portanto, no fundo, há a empresa que tem o benefício fiscal e a empresa que recebe o investimento e que, portanto, beneficia de alguma maneira. Correto, e eu penso que esta divisão e este circuito é importante ficar bem claro para quem nos está a ouvir. Como é que as empresas podem obter o benefício fiscal via CIFID? Desde logo as que investam em fundos pelo simples ato de investir em fundos, mas para todas as outras, que são muitas, desde logo tem que existir de facto atividades de investigação e desenvolvimento, ponto número 1. Ponto número 2, essas atividades têm que ser desenvolvidas, essas tarefas associadas às atividades têm que ser desenvolvidas no mínimo por colaboradores com o nível 4 para poderem ser encaixados do ponto de vista de despesa elegível. Nível 4, podia só explicar o que era para os nossos espectadores? O equivalente a um 12º profissional, se não me engano. Nível 6 é a licenciatura, não tem obrigatoriamente que ser o equivalente a uma licenciatura, poderá ser, que é o nível 6, poderá ser o nível 4. O detalhe aqui é, eu desenvolvo atividades de ID, sim ou não? Sim. Com que pessoas, no mínimo, nível 4? Quantas horas e quanto tempo é que essas pessoas estão afetas a essas atividades? Uma percentagem, uma determinada afetação de recurso de tempo dessas pessoas. E isso tem um custo, esse custo é medido. Esta é a grande base de uma candidatura ID. Naturalmente que existem aqui outro tipo de despesas que serão enquadráveis, associadas à candidatura no âmbito do CIFID, a questão das patentes, por exemplo, custo com registro, manutenção de patentes, a participação em entidades e instituições de ID e depois naturalmente algumas despesas de funcionamento. Enfim, há aqui um conjunto de despesas sendo elegíveis como grande base as horas-homem de pessoas afetas às atividades de ID. E portanto aqui resulta uma candidatura
no fundo, com duas vertentes, se quisermos. Uma vertente qualitativa de defesa técnica das atividades ID, ao nível de processo, ao nível de produto, e uma quantitativa que quantifica em euros essas mesmas despesas, esse mesmo investimento. Esta candidatura é submetida à Agência Nacional de Inovação, que depois emitirá parecer sobre a aprovação total ou parcial ou a não aprovação da candidatura. Sendo a candidatura aprovada, as empresas beneficiam diretamente no IRC por força da dedução, que pode ser até 100% da coleta. Eu aproveito então e pergunto ao Rui, que há bocado nos falou da importância para a AES deste sistema, como é que foi o processo de candidatura? Na prática, pedia que me explicasse, na prática, como é que decorreu e como é que tiveram acesso a este sistema? Para nós na AES, portanto, nós fizemos, todo o processo de candidatura foi feito com o apoio da equipa do Ricardo, da UNIT. Portanto, mas é um processo que, no fundo, tem que documentar cientificamente e muito bem documentado, obviamente, todo o trabalho, toda a execução, todo o processo de desenvolvimento que tem que acontecer. Portanto, é um processo bastante rigoroso. Com isto dito, portanto, havendo de facto essa organização, mais uma vez saliento aqui com o apoio que nós tivemos, portanto, correu sempre bem. Portanto, nos 5 anos, eu penso que já temos 5 anos, Ricardo, a trabalhar em conjunto. Portanto, os projetos todos que nós submetemos, e agora aqui também dou um pequeno toque na indústria que nós estamos. Portanto, nós somos fabricantes de moldes para injeção de plásticos. Portanto, é uma indústria transformadora, portanto, que no fundo está sempre em contacto com produtos novos, peças novas, estamos sempre expostos a situações novas, e é aqui que se abrem realmente portas a desenvolvimento. E, portanto, nos projetos que nós temos realmente trabalhado em conjunto com os nossos clientes, portanto, tem de facto funcionado, e essa tal formalização do processo também tem funcionado muito bem. Então podemos dizer, quer dizer, que para quem quer ter acesso a este benefício, poder contar com o apoio de uma consultora é essencial, ou pelo menos muito importante, para o sucesso desta candidatura, digamos. Sim. Portanto, no nosso caso, a dimensão da nossa empresa, portanto, foi fundamental. Portanto, e aqui ressalvo mais uma vez, portanto, a UNIT, o trabalho que desenvolveu connosco, penso que foi crucial para o sucesso dos projetos e do processo. Professor, se me permite dar só aqui uma pequena nota. Claro, com certeza. No nosso dia-a-dia percebemos uma coisa. Existem muitas empresas em Portugal a desenvolver diariamente atividades de ID sem saberem que o estão a fazer. Ou seja, aquilo que eles entendem como um projeto difícil, um queimar pestanas, um desafio, na verdade, e percebendo bem a essência da técnica de cada uma das áreas, encontramos muitas vezes atividades de ID sem que a empresa tenha uma noção que está com estas atividades, apesar de as fazer diariamente. Miguel, há bocado falávamos de como o investimento indireto, de alguma maneira, beneficia fiscalmente as empresas, por um lado, e por outro lado, beneficia as empresas que recebem esse investimento. E eu pergunto-me, quer dizer, qual é a importância das consultoras, ou ter uma consultora, para fazer, de alguma maneira, esta ligação para gerir os fundos e também para fazer a ligação entre a empresa que quer investir e as empresas onde investir? Eu acho que aqui, vamos ver, o Ricardo tem estado a falar, obviamente, daquilo que é o apoio a projetos de investigação e desenvolvimento dentro das empresas. Pronto. Depois temos a vertente que é o investimento através de fundos, portanto, e os fundos acabam por ter a especificidade e as características a nível da equipa para exatamente fazer a seleção de investimentos, o acompanhamento, que é isso que nós tentamos fazer sempre com as nossas participadas, apoiá-las de alguma forma, selecionar as participadas que fazem mais sentido dentro daquilo que são as nossas políticas de investimento e, portanto, de alguma forma, juntos, haver aqui uma criação de valor com essas participadas. Eu digo sempre que, e nós sendo uma sociedade gestora de fundos, a Estratégia global
Portanto, um dos fundos que temos é exatamente este fundo, que é o Sustainable Innovation, que dá acesso ao benefício fiscal do CIFID. Eu digo sempre que uma empresa que quer investir e que um dos fatores que está a considerar é o acesso ao benefício fiscal, deve fazê-lo sempre tendo atenção àquilo que sejam as recomendações de quem as assiste. Pronto. Pode ser uma consultora, podem ser serviços de contabilidade, podem ser os ROC, podem ser os advogados, mas eu acho que a empresa tem que estar sempre muito clara de qual é a sua situação, exatamente para investir conscientemente. Isso é aquilo que nós queremos. Na nossa base de investidores, nós temos cerca de 65% são empresas que estão a investir e que vão aproveitar o benefício fiscal. O restante são, basicamente, entidades internacionais. Quando estão a investir, nós dizemos sempre, portanto, em primeiro lugar, têm que ter atenção à questão de onde é que estão a investir. Portanto, tanto connosco, eu tenho a certeza que nós vamos fazer e estamos a fazer todo o trabalho exatamente para garantir que o benefício fiscal é atribuído e que não há qualquer tipo de situação depois no futuro em relação a esse próprio benefício fiscal. Pronto, isso é em primeiro lugar. E, portanto, elas têm exatamente que ver isso e têm que ver da parte delas se têm toda a situação regularizada para que isso também não venha a ser aqui algo que possa, de facto, depois trazer alguma situação desagradável. E, portanto, para mim é isso que eu acho que é fundamental. Desde que se cumpra, portanto, acho que é preciso haver aqui algum tipo de informação, porque nós somos gestores de ativos, é isso que eu digo. Nós aquilo que fazemos é, nós temos que gerir aquilo que é o nosso portfólio. E de duas formas temos que olhar para duas áreas que eu acho que são fundamentais. A primeira é exatamente o cumprimento de tudo o que são as normas que estão estabelecidas, por forma a que as empresas que investem, que estão à procura de ter acesso ao benefício fiscal, não têm qualquer percalço, e é exatamente isso que nós fazemos. Pronto, e isso nós temos aqui uma interação muito próxima. Portanto, em primeiro lugar, o que é que nós temos que salvaguardar? Temos que investir em empresas que tenham o reconhecimento em termos de idoneidade de investigação e desenvolvimento por parte da ANI. E só investimos em empresas que tenham esse reconhecimento, em primeiro lugar. E depois temos que fazer a gestão e o acompanhamento daquilo que é a utilização do nosso investimento por parte das nossas empresas participadas. E, portanto, daí, e o João Pedro depois também pode falar um bocadinho sobre isso, nós temos exatamente aqui uma série de formas de colaborarmos exatamente na aplicação das verbas, conforme aquilo que está estipulado e, portanto, cumprindo aquilo que são os requisitos da ANI e barra da autoridade tributária. Inclusivamente, do nosso lado, até já posso dizer que, enfim, este ano já devemos estar muito perto dos 70% do capital do fundo, e já não estou a dizer investido, mas até reportado à ANI como despesa de investigação e desenvolvimento. Portanto, isto para dizer que, de facto, acho que é fundamental quem está a fazer o investimento ter um investimento muito consciente, ser exatamente bem informado nesse sentido, e nós aquilo que estamos a fazer é a nossa parte, que é exatamente fazer investimentos, em primeiro lugar, garantir o benefício fiscal, mas não só, porque nós também aquilo que fazemos é investir para gerar valor para aquilo que são os subscritores. Portanto, sim, o benefício fiscal não é a única preocupação. Não, o fundo de investimento também, obviamente, quer gerar valor, não é? Claro. Exatamente, o benefício fiscal é uma das componentes, Portanto, e essa temos que ter essa componente salvaguardada, sendo que temos, como eu disse, uma boa parte da nossa base de investidores que, portanto, tem acesso a esse benefício fiscal, mas depois temos toda a outra parte que é fundamental, que é exatamente gerir, por forma a mitigarmos ao máximo o risco de investimento, gerando algum retorno adicional para aquilo que são os nossos investidores em geral. Porque, como eu disse, nem todos estão exclusivamente à procura de benefício fiscal. Senão só teríamos exclusivamente investidores de benefício fiscal, e não é o caso. Muito obrigado. João Pedro, perguntava-lhe, no dia-a-dia, como é que se relacionam com a sociedade gestora, ou seja, a sociedade que, de facto, trata depois da questão dos fundos e do investimento? Eu acho que na prática o trabalho é bastante, ou a interação é bastante simples. E pegando aquilo que o Ricardo há pouco estava a dizer, que eu concordo em absoluto, há muitas empresas que hoje
já têm atividades de ID e que se calhar não fazem a mais pequena ideia. E portanto, para nós, acabou por ser relativamente simples este processo de como é que agimos agora com o Miguel e com a equipa do Miguel na 3XP, porque na prática acaba por ser, de uma forma muito simplista, é reportar aquele trabalho que nós já estávamos a fazer de qualquer modo. Para uma empresa que tem na sua gênese uma boa parte daquilo que faz ser atividade de ID, depois é basicamente reportar aquilo que foi desenvolvido e de que forma é que isso acaba por encaixar até nas próprias expectativas do fundo. Portanto, no nosso caso, o processo foi simples no início, quando começámos, e tem sido bastante simples ao longo do tempo, porque não é mais fazer aquilo que nós já fazíamos. Ou seja, nós tínhamos um business plan que estava desenhado, que uma boa parte, como eu já disse, assentava em atividades de ID, e por isso, dessa forma, é alocar esses fundos para aquilo que nós já íamos desenvolver em todo o caso e reportar aquilo que foi desenvolvido. Como o Miguel também estava a dizer, nós temos a certificação por parte da Agência Nacional de Inovação, que, portanto, já atesta que aquilo que nós desenvolvemos é muito em linha com as atividades de ID, e por isso o processo em si acaba por ser... Se me permite só uma pergunta, e essa certificação, como é que se obtém? Penso bem, será um ponto importante para perceber um pouco, é preciso uma certificação, como é que a obtiveram? Sim, é uma excelente questão. O processo na prática, criar toda a documentação que demonstra à ANI de que as atividades da empresa são baseadas em ID. E isso parte muito por apresentar exemplos de projetos que fizemos no passado, exemplos de projetos que temos a decorrer no momento. Nós explicamos também um bocadinho aquilo que queríamos fazer no futuro próximo, por exemplo, fazer uma listagem daquilo que são as patentes e de que forma é que as patentes que nós temos sobre tecnologia está agora aplicada nos produtos que temos no mercado. E portanto, acaba por ser, na prática, fazer uma descrição daquilo que é a atividade da empresa, que para nós, enquanto uma empresa que desenvolve dispositivos médicos, portanto, já temos toda uma legislação e regulamentação como dispositivo médico já é bastante burocrática, já é bastante pesada, foi, em suma, pegar numa boa parte dessa documentação e dessa informação que disponibilizamos e enviar para a ANI e explicar aquilo que fazemos. Mas, em suma, colocando de forma demasiado simplista, todavia, mas explicar aquilo que a empresa faz do ponto de vista que projetos teve no passado, projetos têm à data, eventualmente que projetos vai ter no futuro, e de que forma é que essas tecnologias que estão a desenvolver depois são aplicadas aos produtos que eles têm no mercado. De uma forma muito simplista, foi mais ou menos assim. Se me permitem, eu só queria acrescentar aqui uma coisa em relação àquilo que o João Pedro está a dizer. Para já um esclarecimento. Em relação à nossa interação e àquilo que é o reporte sobre despesas que são elegíveis para investigações, obviamente, há aqui uma regularidade que é mais do que anual. Nós temos uma regularidade que é trimestral, mas que muitas vezes até é mais... Mensal. Sim, até é mensal, não é? Até é trimestral. Normalmente é trimestral, por acaso acho que o PICMED até é quase mensal, exatamente. Sim. Isso acho que é um ponto que é importante, porque nós temos que estar constantemente a monitorizar exatamente o que é que são as despesas, para depois, quer dizer, quando é feito o reporte anual ali, não ser uma surpresa. Mas queria também chamar a atenção para um aspecto. Eu acho que as empresas beneficiam, eu não sei se foi o caso do PICMED, porque nós quando entramos, vocês já tinham a certificação, mas eu acho que as empresas beneficiam de fazer este processo com uma consultora. Este processo de certificação em termos de tal reconhecimento da idoneidade, em termos de investigações de idoneidade. Porque acontece que às vezes, e nós já tivemos um caso concreto desses, de uma empresa que nós estávamos exatamente a apoiar, quer dizer, que queríamos, no fundo, considerar um investimento, mas que não tinha ainda esse reconhecimento. Então nós dissemos, nós não investimos sem ter esse reconhecimento. E, portanto, o que vocês deveriam fazer é contratar uma consultora para fazer, exatamente, para vos acompanhar neste processo. Aquilo tem os seus meandros, não é? Eu penso que o Ricardo aí até é capaz de falar um bocadinho melhor do que eu sobre os vários casos. Mas o que aconteceu é que essa empresa optou por não contratar uma consultora e aquilo não correu bem, porque eles depois acabaram por ter um reconhecimento diferente, o que acabou por atrasar aqui o processo. É preciso ter algum conhecimento das formalidades para conseguir. Sim. Pois. E, portanto, nesse caso também, de facto, é importante ter quem esteja especialista, digamos, e quem conheça mais a fundo essas formalidades, de forma a conseguir aceder. Acho que é uma vantagem, exatamente, quem já está mais por dentro desses clientes,
e consegue, de alguma forma, agilizar e conhecer exatamente aquilo que é preciso. Ricardo, para a última pergunta, já falámos do CIFID, já percebemos de que é que estamos a falar, já conseguimos compreender que obviamente traz vantagens para as empresas, mas, quer dizer, concretamente o benefício fiscal é qual? Quer dizer, qual é que é a vantagem concreta do CIFID para uma empresa, quer dizer, que é para a empresa que já tem investigação e desenvolvimento, embora talvez não saiba que o tem, e que pode candidatar-se a este benefício fiscal, que é para quem possa investir num fundo, num fundo de ID, e também, ao mesmo tempo, se há riscos nestas candidaturas, quer dizer, se de facto, isto descrito como foi até agora, parece de alguma simplicidade e só vantagens, mas também gostaria de saber se há algum risco neste processo. Muito bem, José Duque. Começando pelo fim. Se há risco, sim, há. Porquê? Porque desde logo há uma candidatura. Se uma candidatura, no âmbito do CIFID, tiver como única despesa o investimento em fundos ID, portanto, estando a própria gestora de fundos e o próprio fundo devidamente constituído, aqui sim, aqui não há risco nenhum, porque a única despesa é o fundo ID, portanto, a legislação prevê isso. Mas admitindo que é uma candidatura com base em atividades de ID, qual é o risco? O avaliador entender que as atividades que estão defendidas não se enquadram no conceito de ID que é pretendido pela Agência Nacional de Inovação. Como é que se resolve isto? Muito antes da submissão da candidatura. Resolve-se isto percebendo bem o projeto do cliente ou os projetos do cliente, as atividades inerentes ao projeto, as tarefas inerentes às atividades e ter um know-how técnico de enquadrar, ou ser possível de enquadrar ou não tudo isto no âmbito de uma candidatura tendencialmente vencedora. Por vencedora aqui é aprovada, bem entendido. Aprovada, exatamente. Naturalmente pode haver aqui um ou outro corte de uma ou outra despesa e, portanto, eu candidato-me com 100 euros, não importa o valor, candidato-me com 100 euros, depois tenho a candidatura aprovada por 90 euros, ok, há aqui um pequeno corte, pode existir, natural, tranquilo, nada de extraordinário. Mas a verdade é que sim, há um risco numa candidatura, mas sim deve-se mitigar esse risco ainda numa fase de pré-avaliação, se quisermos, com o cliente desse risco e, sobretudo, o risco desaparece se colocarmos muita honestidade intelectual no trabalho conjunto com a empresa e, no limite, dizer, e acontece-nos dizermos, não temos matéria para defender ID. Ou seja, mais dizer uma vez a importância de trabalhar com uma consultora num processo destes. Não é? Sim, naturalmente, porque há toda uma dinâmica associada à própria candidatura que assim o justifica. Do ponto de vista prático, estamos a falar de um benefício fiscal em uma taxa base de 32,5%, 32,5% sobre as despesas elegíveis, e que depois tem uma taxa incremental de 50 pontos percentuais de acréscimo das despesas realizadas no período em causa, no ano fiscal em causa, face à média aritmética dos 2 exercícios anteriores. Ora, isto é mais simples de dizer desta forma. No primeiro ano é 82,5% garantidamente sobre a despesa elegível aprovada, porque é os 32,5% mais os 50%, e os 50% aplicam-se porque a média dos 2 anos anteriores foi zero. É zero, exatamente. Foi zero. No segundo ano é os 32,5% mais 50% sobre o acréscimo da média dos 2 anos anteriores. Não foi zero no outro. E, portanto, é uma taxa, de outra forma, se a despesa for constante ao longo dos anos, o benefício fiscal ao terceiro ano é de 32,5%. Exatamente. Vai-se diluindo. E por isso também convém investir mais. Rui, eu perguntava-lhe, já deixou clara a satisfação com este sistema e também do acompanhamento da Unit, mas se haveria vantagens, alguma vantagem que quisesse destacar, algum exemplo prático que nos quisesse dar,
da vantagem para a AES de ter não só este benefício, mas da parceria que tem com a Unit. Sim, portanto, começando pelo fim, portanto, as vantagens com a Unit realmente foram claras devido ao que o Ricardo já falou anteriormente. Portanto, eles dominam garantidamente o processo e facilitou, portanto, processualmente a metodologia portanto, de elaboração da candidatura. Esse processo todo foi realmente muito bom. Relativamente aos benefícios para nós estávamos naquele grupo de empresas que se calhar não se apercebia que de facto fazíamos bastante desenvolvimento. Portanto, e aqui teria que fazer um bocadinho a referência à indústria, que é a indústria de moldes. Portanto, a indústria de moldes, nós trabalhamos, portanto, molde é um equipamento que se faz, sempre que há uma peça de plástico nova tem que se fazer um molde, portanto, cada molde é único. E conforme as tecnologias se vão desenvolvendo e os gostos de consumo também, portanto, requerem peças de plástico novas, requerem novos materiais, requerem novos aspectos, portanto, há aqui um conjunto de integrações que põem mais pressão na indústria de moldes. Portanto, desenvolvimento e indústria de moldes andam um bocadinho, sempre andaram end-to-end, andam as duas muito juntas. E, portanto, a vantagem para a AES nesse aspecto, de facto, alertou-nos dos potenciais que há, tanto na perspectiva comercial, portanto, porque há, no fundo, ao fazermos, de facto, estes projetos em conjunto e estarmos a trabalhar nestes desenvolvimentos, portanto, conseguimos ter uma relação mais forte com os nossos clientes, porque eles, de certa maneira, também participam, um bocadinho indiretamente, e de certa maneira criam aqui, portanto, há uma especialização no fundo e conseguimos realmente, com estes desenvolvimentos que fazemos, portanto, ter alguma diferenciação no mercado. E praticamente é realmente essa a vantagem, claro, e há benefício fiscal, no fim, também que ajuda de facto. Portanto, o benefício fiscal para nós, devido à indústria em que estamos, portanto, acontece um bocadinho no fim, portanto, não é se calhar tanto como diria, não sei como funciona com o João Pedro, portanto, ou com outras indústrias, mas na nossa indústria, portanto, é um bocadinho mais, não acontece no início, não é uma coisa que nós pomos como nos nossos budgets, portanto, não incluímos, obviamente, nos nossos budgets estes valores, portanto, mas conforme estes projetos nos vão aparecendo e nós vamos investindo neles e desenvolvendo, portanto, é uma benesse que acontece no fim e que realmente traduz-se portanto, no benefício fiscal que falamos. Portanto, e resume-se um bocado por aí. Muito obrigado. Miguel, já vimos aqui algumas das vantagens de investir indiretamente em EAD e os benefícios fiscais, e pergunto-me também se haverá, quais é que são os riscos, se haverá riscos. Houve agora recentemente alguma conversa sobre o fim do CIFID para investimento indireto. É um risco real? Qual é que é o futuro, digamos, deste tipo de investimentos? José, eu obviamente não posso falar pelo governo e por aquilo que sejam as medidas que venham a ser tomadas no futuro. Obviamente temos sempre que considerar que a questão de que estamos a funcionar com um determinado enquadramento legal, que não há retroatividade. Não é? Pronto, portanto, não sei o que é que vai acontecer no futuro. Não sei. Sei que, de facto, que investir hoje está a investir com determinadas regras. Não é? Pronto. E o que me parece, de facto, é que nós temos, por exemplo, a Estratégia Nacional de Inovação, que foi desenhada em 2018, que aponta para um investimento de investigação e desenvolvimento a nível nacional na casa dos 3%. E nós, em 2021, segundo a Pordata, ainda estamos com 1,7%. Portanto, nós estamos a falar que, em geral, devíamos ter, grosso modo, 7 mil milhões de euros de investimento em investigação e desenvolvimento por ano em Portugal, ok? E estamos a falar que nos fundos CIFID, se calhar o estoque de fundos CIFID em Portugal são 1.000 milhões de euros até agora. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? De facto, vão ter que existir sempre, que existem nos diversos Estados da União Europeia, e não só, inclusive em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Canadá, etc., mecanismos de apoio à investigação e desenvolvimento. É normal porque é uma fase que as empresas, ou são projetos para as empresas, que elas precisam ali, de um incentivo, de um empurrão, vamos dizer. E, portanto, se nós queremos, de facto, fechar este gap e aproximarmos exatamente daquilo que são as médias da União Europeia, nós vamos ter que ter incentivos, vão ser necessários, de facto, aqui algum tipo de incentivos
do ponto de vista fiscal e mesmo de outras formas que existam de apoio. Estes fundos de investimento acabam por ter um papel essencial para desenvolver as empresas que tentam fazer investigação e desenvolvimento. Mas eu acho que é importante é isso, não é? Quer dizer, nós temos, obviamente, a nível do nosso, nós temos que funcionar com base em determinadas regras. Okay? Portanto, nós temos aquela questão de temos que investir em empresas que tenham tal reconhecimento de idoneidade e essas empresas, como eu disse, têm que investir em projetos de inovação, portanto, de investigação e desenvolvimento, cujas despesas sejam aceitas depois pelo ano. E, portanto, nós temos exatamente, o nosso papel é escolher os melhores projetos, os projetos de facto que estão compliant com aquilo que é a legislação, apoiá-los, monitorizá-los e, de facto, ter muito bem presente que aquilo que nós estamos a fazer, que aquilo que nós queremos fazer é exatamente promover a inovação, promover a investigação e desenvolvimento. Portanto, eu acho que este é o espírito que está subjacente aqui a este benefício e é exatamente isso que nós queremos fazer. João Pedro, como uma empresa especialmente dedicada à investigação e desenvolvimento, qual é que é a importância para este setor deste tipo de fundos e, mesmo que indiretamente, indiretamente destes benefícios fiscais para o desenvolvimento da investigação na vossa empresa e em Portugal em geral? Sim, eu acho que essa é a questão. E na prática acaba por resumir muito daquilo que temos discutido. No seguimento daquilo que o Miguel estava a dizer e que eu concordo, na prática a utilização destes investimentos por via de fundos de investimento, e portanto o investimento que essas empresas fazem acaba por ser indireto em empresas como a nossa, acaba por ser uma forma dessas próprias empresas que à partida poderão não ter a forma de ter acesso a esse benefício fiscal, conseguirem ter. E, portanto, acabamos por ajudar, se assim quisermos colocar de uma forma muito simplista, ambos os lados da barricada. Ou seja, por um lado conseguimos ajudar aquelas empresas que de outra forma não conseguiriam ter este benefício fiscal porque não tinham internamente atividades de ID. Já falámos aqui de algumas que provavelmente nem sabem que têm, mas existem efetivamente aquelas que não têm. E, portanto, nesses casos, estamos a ajudar essas empresas a que elas próprias também potenciem a inovação no país, portanto, não ficam de fora desta possibilidade, desta alternativa, e por isso é benéfico para essas empresas e acaba por ser benéfico no final do dia para o país, e depois é benéfico, lá está, do outro lado da barricada, para empresas como a nossa, que na prática, aquelas que já têm na sua gênese atividades de ID, terem acesso a estes fundos para que possam implementar o seu business plan. O plano de negócios. E pegando aquilo que até o Rui estava a dizer há pouco, no nosso caso acaba por ser delinear um plano que funciona tanto a montante como a jusante. O que é que eu quero dizer com isto? Nós na prática, quando começamos esta colaboração que tem funcionado bastante bem com a 3XP Global, nós já tínhamos este plano de negócio desenhado. Portanto, todos os projetos que nós já estamos a desenvolver, nós já sabíamos que iríamos desenvolver. A mais-valia aqui foi depois ter este parceiro que nos acaba por ajudar na implementação desses projetos e, portanto, o reporting que nós fazemos não é mais do que reportar aquilo que nós já tínhamos planeado fazer. E por isso é que eu digo, acabamos por ajudar ambos os lados da barricada. Nós, por um lado, conseguimos ajudar as empresas que internamente não têm forma de ter acesso a estes benefícios fiscais e, portanto, permitimos a essas empresas ajudar o país a aumentar as atividades de ID e a potenciar a inovação no país, que não tem corrido bem, como o Miguel estava a dizer nos últimos anos. E do outro lado temos o apoio também àquilo que acaba por estar bastante em voga no nosso país, que é apoiar as startups, e temos N de exemplos de medidas do governo e não só, para apoiar a criação de novos negócios em empresas essencialmente baseadas em tecnologia. E, portanto, acaba por ser uma forma de potenciar e acelerar o crescimento dessas empresas, porque essas empresas já são, na sua gênese, empresas com ID. E, portanto, acho que é benéfico para ambos os lados. Muito obrigado, vamos ter que concluir. Queria agradecer ao Ricardo, ao Rui, ao Miguel e ao João Pedro. Penso que hoje todos ficámos a perceber e a compreender um bocadinho melhor o que é o CIFID, como pode ser benéfico para as empresas e como os fundos de investimento podem trazer grandes vantagens para o setor de ID em Portugal, e por isso agradeço a todos a vossa participação e àqueles que nos estão a seguir.
lembro que pode assistir a este e a outros vídeos no JE TV e nas redes sociais do Jornal Económico. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Boa noite, obrigado. Obrigado.